Eu estou representando o secretário Júlio Gregório, que está, nesse momento, no seminário lá sobre o Plano Nacional de Educação. Pediu que eu viesse aqui. Foi muito interessante ouvir a todos sobre essas questões. Eu queria ressaltar e agradecer também a presença de vários coordenadores regionais de educação, de ensino, que vieram participar do nosso encontro, daqui do GDF, e também de vários diretores, a quem eu acho que isso é um recado importantíssimo, né? Nós vamos providenciar o mais rápido possível cópias desse material para encaminhar às escolas, e, particularmente, eu não posso deixar de fazer isso, porque eu tinha 7 anos no golpe militar. Meu pai era militar, conservador, mas não aceitou o golpe, se opôs, e, perguntado pelo seu general, ele era oficial, ele era o comandante da PE no período, na minha cidade, e perguntado pelo general por que ele não estava junto com eles num outro quartel, e ele estava sozinho, ele, o único oficial no quartel-general, e ele disse que ele seguia a Constituição e que ele não seguia homens, né? E, por isso, ele foi depois punido e exilado no Brasil, porque ir para a Amazônia naquela época era um exílio. E a única vez que eu vi o meu pai chorar e reclamar do governo militar foi quando a irmã dele morreu na minha cidade, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e ele, por estar na Amazônia, não havia meios de transporte para ele se locomover com rapidez, e ele chorava muito e dizia que aquilo, que sim, naquele momento ele estava sentindo o que ele estava sendo punido, porque ele não podia ir ao enterro da irmã. E a minha mãe sempre se opôs ao golpe desde o início e, infelizmente, desenvolveu uma depressão em função do golpe, desenvolveu alcoolismo e morreu antes da ditadura ser terminada, morreu em 84, não viu a democracia, e eu fico pensando, cada vez que eu vejo uma manifestação contra a democracia, o quanto as pessoas ou esquecem, ou gostam de subjugar os outros, ou não sabem o que aconteceu nesse período. Então, eu acho que nós precisamos, sim, continuar nesta luta de esclarecer as nossas sociedades, a nossa sociedade, e, neste momento, principalmente, abrir diálogo, porque eu acredito no diálogo, a democracia tem que ser um diálogo permanente, mas também ser firme, se opondo a certas manifestações e certos projetos de leis que estão aí andando nas nossas câmaras, nas nossas assembleias, que, muito pior do que o decreto, se não me engano, 477, que era o decreto da ditadura que proibia se falar em política na escola, e quando a gente falava alguma coisa, alguém lembrava, olha o 477, a gente tinha que ficar quieto, né? Que é essa que estão chamando, que é escola sem partido. Isto é muito pior nesse sentido de falar, porque não é sobre política que não se fala, não. É sobre tudo o que alguns acham que não deve falar. E isso está muito próximo de ser aprovado, e nós temos que nos opor a isto com firmeza e abrir o diálogo com esses movimentos, porque não acredito que todos eles sejam adeptos da ditadura ou coisa parecida, mas apenas estão tentando, em nome de valores que eles têm, defender alguns direitos que estão equivocados e que nós precisamos alertá-los, nós precisamos conversar com eles, e que talvez a nossa escola não tenha sido suficiente para que eles pudessem aprender, e nós precisamos fazer com que isso aconteça. E a escola precisa, sim, estar aberta a essas discussões todas, e mais do que tem hoje, muito mais do que tem hoje. Nós precisamos dar voz e vez aos nossos estudantes, para que eles, desde pequeno, possam se posicionar e cresçam sabendo o que é participação, o que é diálogo, o que é construção coletiva de uma nação. E, infelizmente, nós ainda não temos, de modo geral, essa situação dentro das escolas. Ainda a opressão do adulto em relação aos meninos é grande,
as meninas, os meninos, as crianças, e isso também é um pouco de fruto dessa nossa história, né? Não é só nas polícias que nós vemos esses movimentos mais retrógrados, mas também em muitos professores ainda está dentro deles um autoritarismo muito grande que precisa ser desmontado para que eles possam ser mais felizes. Eles, assim falava Paulo Freire, né? Nós precisamos libertar o opressor que nos oprime. Quando nós conseguimos nos libertar como oprimidos, nós conseguimos libertar também o opressor. É isso que eu acredito e é isso que eu luto, e é por isso que eu estou há 2 anos tentando me aposentar e desisto cada dia, porque acho que ainda tem muito o que fazer. Obrigado. Obrigado.